Bom, aos presentes, a gente agradece aí que vocês vieram prestigiar a Vanessa. É uma colega que a gente conheceu numa oficina que a gente teve com o pessoal do Estado, é uma colega minha, conterrânea lá de Santos, e a gente convidou ela para falar com vocês um pouquinho, pessoal que está no Zoom e no YouTube escutando a gente, para falar um pouquinho sobre a questão da gestão da sala de vacina, né? Isso vai servir aí para todos que atuam em sala de vacina, e a gente acha importante ter uma visão de fora, uma visão de outra realidade, de outro município, e vocês já estão mais do que acostumados aí com a minha fala, a fala da Karina, que é o pessoal de sempre, então acho que é importante vir alguém com uma outra visão, é claro que falando, né, dentro da mesma linguagem, mas com uma visão diferente, né? Cada um tem uma visão aí do que a gente tem dentro das nossas normas e nossos documentos técnicos, mas falado de uma forma diferente, né? A Vanessa, ela é especialista em saúde pública, com ênfase em estratégia de saúde da família, ela é formada pela Universidade São Camilo. Vanessa, você me corrija se eu falar alguma coisa errada. Ela é graduada em enfermagem pela Universidade USJT, tem experiência como instrutora de curso técnico, instrutora de capacitações relacionadas à imunização também, e cursos preparatórios aí para processos seletivos na área de enfermagem também, tá? Ela é gerente, já foi gerente de unidade básica, né, de saúde no município de Santos, e atualmente ela atua como analista do CIEVS. Inclusive, eu queria que você passasse muito rapidamente sobre só o que é o CIEVS, né? Até para a gente, às vezes a gente ouve tanto falar do CIEVS, mas na prática fica um pouco difícil saber qual é a real atuação de vocês, então acho que para o pessoal que está assistindo é legal de saber, certo? Então, acho que, Vanessa, a sua apresentação está maravilhosa, o pessoal vai gostar bastante. Então, a palavra é toda sua. Legal, obrigada. Quero agradecer vocês pelo convite. A gente que agradece. E o CIEVS, bom, você já me apresentou, então, né, vou pular essa parte. O CIEVS, ele é um centro estratégico de informação, um centro estratégico de informações de vigilância em saúde, onde a gente basicamente faz, tanto atua para os profissionais de saúde, né, capacitando os profissionais, quanto nas respostas de emergências públicas, tá? Então, o CIEVS, ele é isso. Então, quando tem alguma emergência pública, o CIEVS atuou, foi bem atuante na Covid, por exemplo, né? Então, essa é a atuação do CIEVS, tá? Eu vou compartilhar a tela para colocar minha apresentação, tá bom? Então, a gente vai falar aí, em comemoração aos 50 anos do PNI, a gente vai falar bastante da gestão em sala de vacina, né? Do protagonismo do enfermeiro em sala de vacina, que é muito importante tocar nesse assunto. E vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Bom, não vejo vocês, então se quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Aqui foi elaborado, né, por mim, mas eu tive ajuda, é claro que a gente não faz nada sozinho, né? Então, eu tive ajuda aí do William, da Isabel, eles são enfermeiros aqui da CVEP, né, da Seção de Vigilância Epidemiológica. A Isabel fica na sala de vacina. A Ana Paula, que é a nossa chefe de departamento, também nos dá esse apoio, e a Cristiane do CIEVS também, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o PNI, só para a gente começar o assunto. Então, o PNI foi dia 18 de setembro agora, fez 50 anos, né, de Programa Nacional de Imunização. Ele foi criado em 1973 pela FUNASA, e ele tem alguns objetivos, que basicamente são a manutenção do estado de erradicação das doenças e o controle e eliminação desses agravos, né? E coordenar o suprimento e administração dos imunobiológicos para cada situação, para cada grupo populacional, né? É específico, tem específico. Ele foi institucionalizado em 1975, regulamentado pelo Decreto 78.231 em 1976. Por competência, ele tem o suprimento dos imunobiológicos necessários, sem ônus para os órgãos executores. O PNI é um dos maiores do mundo, né? Ele oferta 45 imunobiológicos para toda a população. Tem vacinas destinadas a várias faixas etárias e tem campanhas também de atualização de caderneta, tá? Então, aqui, ó,
em todos os pontos em que o Programa Nacional de Imunização atua. Então, é para criança, é para adolescente, para gestante, idoso, indígena. Temos os CRIAs, que têm os imunobiológicos especiais, as pessoas imunodeprimidas, as pessoas em vulnerabilidade, para a saúde do trabalhador, profissionais da saúde e as pessoas que vão viajar para outros locais onde tem diversas doenças. Então, eu coloquei aqui uma linha do tempo, mas no final dessa linha do tempo eu coloquei uma provocação para a gente pensar. Então, em 71, foi o último caso de varíola no Brasil, notificado. Em 73, veio o PNI. Em 75, ele foi institucionalizado. Em 77, foi o último caso de varíola no mundo. Então, né, quanta vantagem a gente tem aí na vacinação, embora hoje em dia há muita desinformação a respeito disso. Muita fake news, a gente vai chegar lá. Em 1980, a gente teve a primeira campanha nacional de poliomielite. Em 87, apareceu o Zé Gotinha, nosso mascote. Em 89, a gente teve o último caso de polio no Brasil. Em 2004, o primeiro calendário que passou a vigorar, calendário de vacinação. Em 2009, a gente teve a pandemia de influenza. E no ano seguinte, graças ao nosso programa, a gente vacinou 90 milhões de pessoas em pouco tempo. Em 2016, o sarampo foi considerado eliminado do Brasil. Nesse meio tempo aqui, em 88, a gente teve a Constituição Federal, que falava sobre o acesso universal à saúde. Em 2017, o tétano neonatal foi eliminado das Américas. Em 2018, a gente tem o retorno do sarampo devido à baixa imunização. Em 2020, a pandemia de Covid-19, né, que a gente trabalhou bastante. E aí, com ela, a gente tem mais desinformação, a gente tem a queda das coberturas vacinais, a gente teve epidemia de sarampo também, né, por conta da baixa imunização aí. E aí, em 2021, a gente já tem o início da vacinação contra a Covid-19, que mesmo tendo sido lento o seu início, vacinou 300 milhões de pessoas, de doses, aliás, em um ano. Tá? Então, isso é um marco importante. Em 2022, as doses de reforço, a vacinação infantil começou, e aí continuamos com a baixa adesão à vacinação relacionada à Covid-19. Em 2023, foi decretado o fim da emergência pública, né? Só que aí, quando que a gente vai ver o protagonismo do enfermeiro na sala de vacina, nessa linha do tempo aí, né? Então, o enfermeiro, ele tem um papel fundamental na sala de vacina, né? E aí eu coloquei aqui sobre o protagonismo. O que fazem, quem são, o que comem, onde vivem, né? Hoje a gente vai ver aí. Então, na sala de vacina, o enfermeiro tem o papel de supervisionar a equipe, de organização das campanhas de vacinação, não é um trabalho gerencial, análise de coberturas vacinais. O enfermeiro na unidade básica não costuma, né, fazer muito essa análise assim, porque a gente tem uma rotina bem corrida na unidade básica, bem corrida. A gente não tem só a sala de vacina, tem vários outros setores que a gente tem que dar conta de tudo, né? O planejamento e o gerenciamento do processo de imunização, porque a gente tem os processos de trabalho, a gente tem o processo de armazenamento correto, a gente tem que ver estoque. Então, tudo isso tem que ser visto. O enfermeiro, estando presente, né, na sala de vacina, ele consegue conduzir a equipe, né? O que a gente não vê muito hoje em dia, como eu falei. Às vezes fica o técnico auxiliar na sala de vacina e o enfermeiro fica ali meio que apagando incêndio, né? Ele também treina e capacita a equipe de enfermagem. Ele também faz as estratégias de busca dos faltosos. Então, eu vou falar sobre avaliação de meta, mas ligando uma coisa na outra. Então, ele faz análise e cumprimento de metas. Então, quais são as estratégias para que essas metas sejam cumpridas? Às vezes, eu faço lá uma conta, vou no meu sistema e eu sei quantas pessoas eu vacino por mês lá no meu território.
não consegui vacinar essas pessoas, né? Digo, esquema de dose completo. Então, por exemplo, a penta, a terceira dose, eu vou olhar lá. Eu vacinaria tanto, tinha que vacinar tantos, vacinei tantos. Eu tenho que traçar uma estratégia. Então, qual é a estratégia que esse enfermeiro vai usar para buscar os faltosos? Ele pode usar a visita domiciliar, ele pode usar a oferta na própria UBS, ele pode usar a comunicação visual. A gente colocava avisos, assim, recadinhos, informativos, nas mesas dos médicos também, dos pediatras, né? Então, a gente, como enfermeiro, ia lá, falava com o pediatra, né? E vice-versa, tinha essa relação bacana. Fazia ações no território. A gente tem um território aqui bem vulnerável, e nesse território, a gente faz ações locais. Então, em conjunto, né, com o conselho local, em conjunto com algumas pessoas ali do bairro, associação de bairro, a gente leva a vacinação até alguns locais, né, de fim de semana, faz uma ação local naquele território para aumentar essa cobertura aí. A vigilância epidemiológica das doenças também imunopreveníveis. Então, tudo isso e muito mais, o enfermeiro faz. É como eu falei, às vezes um estoque que você tem de vacina naquela sala, ele não é suficiente, ele acaba antes do tempo. Então, a enfermeira é chamada, né? Enfermeiro, acabou a vacina. Dá para a gente fazer um planejamento antes, né? Então, é uma sugestão, assim, é uma coisa que fica, que é difícil da gente cumprir, não é fácil, porque, como eu falei, tem várias outras coisas, mas é muito interessante, porque organiza, né, e acaba dando menos trabalho do que a gente imagina, né? A gente pensa, vai ter mais trabalho. Não, você tem menos trabalho, porque você tem a coisa planejada. Então, olha só, a enfermagem na vacinação, o tanto que a enfermagem é importante, é imprescindível, na verdade, para a vacinação. Então, quem vacina no SUS é a enfermagem. Eu peguei algumas notícias, né, que saíram nas mídias. Então, quem vacina no SUS é a enfermagem. Tem os relatos dos profissionais que participaram da primeira vacina contra a Covid-19 no Brasil. Vários profissionais de enfermagem participaram até dos testes, né? Eu me inscrevi, pelo menos não fui chamada, mas me inscrevi. Aí tem a primeira vacina, quem tomou foi uma enfermeira, né? Também, porque a vacinação é da enfermagem, né? A enfermagem é fundamental para a imunização em massa. A gente é uma categoria imensa, né, de profissional de saúde. A atuação da categoria vai muito além do momento da aplicação, que foi o que eu falei para vocês. Então, a gente faz o manuseio, a conservação, o preparo, a administração, o registro, descarte de resíduo. Então, não é só colocar a agulhinha no braço. Tem o antes, tem o acolhimento, tem o depois, tem a organização da sala, tem a atividade dentro da sala, tem a atividade antes de abrir a sala, né? E depois que fecha a sala. E aí, onde o enfermeiro tem que estar à frente para ajudar nessa para guiar e supervisionar essa organização. Então, o profissional enfermeiro, ele responde pelos aspectos técnicos, administrativos da sala de vacinação, por meio de ações educativas, de gerência e de assistência, baseadas nos moldes do Ministério da Saúde. Aí, fala assistência, né? O enfermeiro não fica muito lá dentro da sala. A gente vai ver num outro slide o tanto de atuação que o enfermeiro pode e deve, né, realizar dentro da sala de vacina no momento de uma vacinação. Eu dei até o exemplo lá no microplanejamento de uma experiência com a BCG, de estar presente no momento da BCG. E aí a gente já vai chegar lá. Essas ações acontecem rotineiramente de forma simultânea, ou seja, tudo acontece ao mesmo tempo dentro da sala de vacina. Então, a vacina é administrada, a orientação é realizada, a gente faz ação de gerenciamento, né? Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Aqui eu coloquei a enfermagem, né, gente? Que tudo ao mesmo tempo é duro. A participação do profissional enfermeiro na prevenção e controle das morbidades transmissíveis, em geral, e nos programas de vigilância epidemiológica, corrobora
com o que dispõe a Lei do Exercício Profissional e o decreto que regulamenta a lei, que é o 94.406. A imunização ultrapassa a simples aplicação de vacina, possibilitando a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Então, você não é uma aplicação simplesmente, né? Tem muita coisa além aí. Nota-se a atuação maior de auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem do que dos enfermeiros na sala de vacina. A importância do enfermeiro é inegável, não só na gerência, mas também nos âmbitos da assistência e da supervisão direta. Então, alguns pontos a considerar. Orientação e educação em saúde dos usuários. O enfermeiro pode fazer uma orientação, uma educação em saúde dos usuários no momento de uma vacinação. Assistência integral, assistência qualificada, né, uma assistência de qualidade, e assistência humanizada. Aí eu coloquei alguns exemplos de situações que eu já me deparei por estar dentro da sala de vacina. Então, a gente já pegou, principalmente na aplicação da BCG, icterícia neonatal, onde a gente pediu para a mãe levar o bebê ao pronto-socorro novamente. Esse bebê ficou internado, porque a gente sempre vai à busca depois e tem esse retorno do que aconteceu. Isso é importante, o monitoramento é importante. E isso o enfermeiro faz. Então, olha como ultrapassar o âmbito da gerência é importante. Então, a gente já pegou o bebê com icterícia, tá? A gente já vacinou a família toda. Chega a mãe com o bebê, com o pai, com a avó. Deixa eu ver a carteirinha de vocês. Então, a gente já pega e vacina todo mundo que está sem a vacina adequada, né? Orientação para os adolescentes. No momento de fazer HPV, de fazer a meningo, a CWY, o adolescente explana alguma dúvida. Ali é um bom momento para a gente fazer uma orientação para esse adolescente. O aleitamento materno, eu coloquei BCG aí, porque também durante a BCG a gente fazia essa abordagem. Então, chegava a mãe com esse bebê, a gente sentava, fazia o acolhimento, abria o registro no sistema, pegava a carteirinha da gestante, pegava a carteirinha de vacinação dela, do bebê, da família, né, como eu falei. E ali a gente já perguntava como estava a amamentação, nós perguntávamos se tinha alguma lesão na mama, se foi cesariana ou parto normal, como estavam os pontos da cesárea. Aí vocês devem estar pensando, nossa, a fila lá fora estava dando volta, né? Geralmente, quando tem BCG, não é um monte de BCG, né? São algumas. E aí a gente, dependendo da situação, tentava abrir uma segunda sala, tá? De vacina. Não é sempre que dá, eu sei que tem realidades e realidades, às vezes a gente não consegue, mas nesse dia a gente pediu o apoio dos agentes de saúde, o apoio do pessoal da recepção, para explicar, olha, vai demorar um pouquinho, entrou um bebê na sala, é uma vacina demorada, tem orientação. No geral, as pessoas entendiam super bem e fluía tudo bem, tá? Então, nesse momento da BCG, a gente olhava coto umbilical, a gente olhava infecção puerperal na mulher, né? Depressão pós-parto, já me deparei com mulheres que chegaram na sala de vacina e quando você começa a perguntar, começam a chorar e aí você começa a detectar que tem outras questões ali. A gente também aproveita para identificar os faltosos, então às vezes a pessoa não veio, então tem bastante coisa atrasada. Quer ver um exemplo? A gente tem aqui um sistema que é assim, a criança, quando ela vai fazer a rematrícula, ela tem que apresentar a carteirinha de vacinação no posto e a gente emite um certificado, uma declaração de que ela está com as vacinas em dia. E aí vai lá para a escola faz a matrícula ou a rematrícula. Então, tem muita criança que nesse momento a gente consegue identificar que está com a vacinação atrasada. A gente já coloca a vacinação em dia dessa criança, né? Ou até mesmo um bebê que está faltando na consulta com o pediatra. Então,
a gente consegue um RN de risco, por exemplo. Eu identificava no próprio layout da vacinação, eu identificava quem era RN de risco. Então, quando esse bebê chegava, que eu digitava o nome dele, já tinha identificação que ele era um RN de risco. Então, eu já pegava a carteirinha dele, eu já olhava a consulta, já olhava o prontuário dele para ver se ele tinha vindo na consulta. Então, é bem interessante, nesse momento, identificar os faltosos. E inúmeras outras coisas que dá para a gente fazer também. Aqui eu coloquei o texto mesmo, porque é a função da equipe responsável pelo trabalho da vacinação. Isso tem um parecer do Corém, tá? Que fala sobre, mas tem as resoluções também. Então, as funções da equipe responsável pelo trabalho na sala de vacinação é o planejamento das atividades de vacinação, o monitoramento e avaliação do trabalho desenvolvido de forma integrada ao conjunto das demais ações da unidade de saúde, a provisão das necessidades de material de imunobiológico, foi aquilo que eu falei do controle de estoque material, a manutenção das condições preconizadas de conservação dos imunobiológicos, que faz parte da rede de frio, a utilização dos equipamentos de forma a preservá-los em condições de funcionamento. A gente tem lá o checklist, tem um monte de equipamento, tem as câmaras, aí tem que ter um ar-condicionado, aí tem que ter um termômetro, então a gente tem que sempre estar avaliando isso. O enfermeiro faz a supervisão disso, né? A destinação adequada dos resíduos da sala de vacinação, e aí eu tenho a RDC 306 da Anvisa e a resolução CONAMA 358. O atendimento e a orientação aos usuários com responsabilidade e respeito, o registro de todos os dados referentes às atividades de vacinação nos impressos adequados para sua manutenção, o histórico vacinal do indivíduo e a alimentação dos sistemas de informação do Programa Nacional de Imunização. Tem município que tem um sistema próprio, tem município que usa outros sistemas, mas é muito importante que a gente alimente esses sistemas, né? Fala-se até da cobertura vacinal por conta dos sistemas, então, assim, é muito importante que esteja tudo registrado, tudo em sistema, porque esses dados vão subir para o Ministério e a gente vai ter os dados de cobertura vacinal. A manutenção do arquivo da sala de vacinação em ordem, tem sala que ainda não usa sistema, ou por algum motivo naquele local não dá para usar, então a gente tem que ter esse arquivo. A realização da limpeza concorrente da sala de vacinação, né, o álcool, ali as bancadas, e a programação e monitoramento da limpeza terminal da sala de vacinação. O enfermeiro é responsável pela supervisão, orientação e direção do trabalho desenvolvido na sala de vacinação e pelo processo de educação permanente da equipe em postos de rede pública e nas clínicas privadas também. Então, é a enfermagem na vacinação mesmo. Aqui eu peguei o artigo 8º do decreto que regulamenta a nossa lei do exercício profissional, porque ele fala que é privativo do enfermeiro, então planejamento, organização, coordenação, a participação no planejamento, execução e avaliação de programação de saúde, isso ele como integrante de equipe. Então, aqui a gente tem todo o respaldo do que é do enfermeiro, do que é do técnico e do auxiliar, tá? Esse decreto e a lei do exercício, todos os profissionais de saúde da enfermagem devem se apropriar deles, porque é o que a gente tem que nos direciona, é a nossa diretriz para trabalho. As atividades e organização da sala de vacina. Então, todas as informações referentes às vacinas devem ser registradas na caderneta de vacinação e no sistema de informação definido pelo Ministério da Saúde. A caderneta de vacinação é um documento que comprova a imunidade. Então, o que tem lá? Ele está imune a quê? Possibilita o monitoramento das vacinas que ele vai precisar, e também é um documento indispensável para quem vai viajar no âmbito nacional e internacional. Tem países que você não consegue entrar se você não tiver a vacina
que eles determinam que tem que ter, né? A gente tem aí a febre amarela, por exemplo, a gente teve a Covid, né? Em muitos lugares eu não conseguia entrar sem o esquema primário da Covid, primeira e segunda dose. Para tanto, se faz necessário o registro dessas informações de forma clara e concisa. Então, tem que ter os dados do vacinado na carteirinha, tem que ter nome, documento de identificação, a data de nascimento, o nome da vacina, a dose aplicada, a data dessa vacinação, o número do lote da vacina. Para a gente emitir o certificado internacional de vacina da febre amarela, a gente tem que colocar o número do lote, senão a Anvisa não emite. O nome do fabricante, a identificação do estabelecimento, que é o número do CNES que a gente usa, né? A identificação do vacinador, a data da próxima dose, quando ela for aplicável, né? Se for dose única, não vai ter. Então, dentro dessas atividades, na sala de vacina, a gente tem o acolhimento. O acolhimento é um primeiro momento, né? Então, a realidade das unidades às vezes é um pouco diferente, mas geralmente a gente faz dessa maneira. Então, o acolhimento, no momento do acolhimento, a gente vai receber esse paciente, esse usuário, vai avaliar a caderneta de vacina dele, isso é da equipe de enfermagem, né? Geralmente está ali o técnico e o auxiliar, ou o auxiliar. Vai realizar a busca no cadastro, no sistema. Caso não tenha cadastro, a gente cadastra esse usuário, avalia a situação vacinal, vai comparar cadastro no sistema versus caderneta de vacinação e vai atualizar os dois. Às vezes o paciente foi, não levou a carteira, mas você tinha todos os dados ali no sistema, vacinou, quando ele voltou, você atualiza, enfim. Né? Quando a gente trabalha em saúde da família, é um pouco mais fácil, que a gente conhece, né, as pessoas ali, nossa população do território. No momento aqui, gente, é um resumo, né? Porque a gente acaba, no acolhimento, acaba avaliando esse paciente, enfim, colhendo alguns outros dados, né? Na administração das vacinas, a gente vai definir a estratégia de vacinação. Então, o que a gente vai fazer, né? Se tem muita vacina em atraso, vai dar para fazer tudo? Não vai? Como a gente vai proceder aí? Qual a estratégia que a gente vai utilizar? Avaliar as contraindicações. Então, por exemplo, esse usuário levou a criança teve uma reação, né? Um ESAV, uma reação atribuível à vacina, comprovou que foi um evento desse, não pode mais tomar pentavalente. Então, eu vou encaminhar essa pessoa para o CRIE, né? Uma criança que tem alergia ao ovo, eu vou aplicar a febre amarela ali naquele ambiente. Então, a gente vai avaliar se existe alguma contraindicação real sobre quanto à vacinação. A gente vai preparar a vacina conforme indicado no calendário, orientar sobre a proteção que a vacina vai proporcionar e a via de administração, que a gente tem via de administração intramuscular, subcutânea, intradérmica, né? Tem mamãe de primeira viagem, às vezes, que chega na poli achando que a BCG é subcutânea. Então, você vai explicar, vai fazer aquela bolinha, né? Num termo que a pessoa vai entender. Depois vai sumir, depois vai fazer uma lesãozinha, não pode passar nada, toda aquela explicação. Posicionar o usuário corretamente e administrar as vacinas conforme as normas do Programa Nacional de Imunização. Quando eu falo posicionar o usuário corretamente, a gente vai ver lá no finalzinho depois sobre segurança do paciente. Então, a gente vai posicionar o usuário para evitar algum acidente de trabalho, para evitar alguma lesão nesse paciente que às vezes desmaia, né? Tem paciente que tem que acontece isso na sala de vacina. Então, a gente vai posicionar esse usuário. O bebê, a gente pode proporcionar mamalgesia. Então, o bebê, a gente faz as vacinas no bebê amamentando esse bebê, né? Pedindo para a mãe amamentar esse bebê, que a gente já está comprovado que minimiza a dor, né? Então, tem todo esse trabalho aí. Registrar as informações no cartão.
e aprazar as novas doses e orientar quanto ao retorno e as reações. Então, tem vacina que a gente já sabe, pode deixar o local inchado, quente, vermelho, então a gente vai dar essa orientação. Para isso tudo, a equipe que está na sala de vacina, ela tem que estar bem treinada, né? Ela tem que estar bem orientada, bem treinada pelo enfermeiro. E depois vai proceder ao monitoramento. O monitoramento vai monitorar se essa pessoa retornou na data aprazada. O nosso sistema aqui ele fica vermelho, então a gente consegue saber se os que estão em atraso, puxa relatório, né? Vai solicitar busca ativa caso essa pessoa não compareça. Então, é aquela estratégia lá que eu estava falando mais no início. Vai monitorar a meta mensal, então a gente pode fazer um monitoramento da meta mensal, como eu já tinha falado também. E vai monitorar eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização, que são os ESAVs, que antes eram os eventos adversos pós-vacinação, né? Que nem sempre eram da vacinação. Então, esse nome ficou mais adequado. Quanto à organização na sala de vacina, geralmente a gente tem um checklist, né? Então, a gente vai olhar lá se está funcionando, se o ar-condicionado está funcionando na temperatura adequada, a gente vai olhar tudo. Se os equipamentos estão funcionando, então, vai ver lá a temperatura das câmaras 3 vezes ao dia, vai ver os termômetros se estão funcionando, se precisa trocar bateria, pilha, enfim. Vai ver se tem material para administrar e para armazenar adequadamente esses imunobiológicos. Então, eu tenho suficiente agulha, seringa. Quando eu faço esse meu planejamento, através de um levantamento de quanto eu vacino por mês, fica mais fácil para o enfermeiro, ele não fica o apaga-incêndio, como eu falei, né? Então, ele já sabe o que ele tem que pedir, o que ele tem que ter ali mensalmente para a sala de vacina dele funcionar. Isso dá um trabalho no primeiro momento, mas economiza tempo para os demais momentos, né? Então, vou ver se eu tenho bobina suficiente, vou ver se eu tenho caixa térmica, se eu tenho as agulhas de todos os calibres necessários, as seringas, que é seringa diferente para BCG, seringa diferente para algumas vacinas. Então, tudo isso eu vou me planejar, vou fazer esse checklist e vou organizar a sala de vacina. Eu tenho que ter bancada, tenho que ter cadeira, mesa, material de escritório, né, impressos. Eu tenho que ter os manuais, muito importante ter os manuais na sala de vacina e ter as atualizações. Então, atualizou? Pega lá a atualização, estuda, porque toda hora está atualizando, está mudando alguma coisa. Então, a gente precisa sempre estar atualizado, ainda mais quando se fala de vacina, porque senão as unidades não vão falar a mesma língua. Essas coisas que eu estou falando aqui, muito é de experiência própria, né? Experiência na ponta. Então, às vezes, uma sala de vacina, por exemplo, não faz sarampo com febre amarela no adulto. E a gente sabe que pode ser feito, né? Abaixo de 2 anos que a gente não faz, né? Então, ou a gente também não faz, se eu fiz febre amarela hoje, amanhã vai tomar o sarampo. Não, aí a gente dá um intervalo. Mas se for fazer tudo junto, que é o que preconiza para minimizar a visita, né, na unidade básica, então eu posso fazer. Então, já aconteceram situações onde chegou na minha unidade e falou: não pode fazer tal vacina com tal vacina. E aí é complicado. Então, a gente deve estar sempre atualizado, para todo mundo falar a mesma língua, para todo mundo ter um padrão, né? Um padrão, e esse padrão está no calendário vacinal. Então, a gente tem que se atualizar constantemente. E o enfermeiro, mais uma vez, eu insisto, é quem dá esse treinamento, né, para a equipe que está na sala de vacina. Tem que ter também a pia, uma torneira, uma caixa organizadora. A gente tem, às vezes, caixinhas, gavetinhas, enfim, a pessoa vai se organizar lá. O álcool, né? E tudo mais que a gente precisa ter para poder iniciar a vacinação. Aqui
eu estava outro dia no laboratório e eu vi lá que eles colocaram uma segurança do paciente adaptada para o laboratório. Eu achei aquilo muito legal. E aí eu fiz uma sugestão aí para a gente até, de repente, colocar na sala de vacina, né? Fica legal. Então, a segurança do paciente na sala de vacina. Que seria? Como a gente podia fazer na sala de vacina? Pode fazer. Então, primeiro a identificação correta, né, do paciente e também das vacinas que ele tomou. Olhar bem a carteirinha, porque a gente que está mais acostumado, bate o olho ali e já vê tudo, né? Se é uma pessoa que está começando, tem um pouco menos de experiência, ela bate o olho e fala: Meu Deus, quanta coisa está escrita aqui. Então, olhar a carteira, ver carteira versus sistema, se está igual, né? Identificar corretamente o paciente, identificar corretamente as vacinas que ele já tomou, para não fazer de novo uma vacina que ele já tomou, por exemplo, tá? Ou deixar de fazer uma vacina que ele não tomou. A comunicação efetiva, então, você explicar para o paciente o que você vai fazer, o que aquela vacina vai fazer, né? Ela vai prevenir o que aquele paciente. Explicar o que pode acontecer depois. Então, se é uma pentavalente, pode ter febre, né? Então, a gente vai explicar o que vai fazer compressa de água, temperatura ambiente, esse tipo de comunicação. E a comunicação entre a equipe também, porque geralmente a gente fica em 2 pessoas ou até mais, dependendo, né, da sala de vacina. Dependendo se a gente faz a vacinação, a administração dessa vacinação de forma. Você faz várias vacinas de uma vez só, naquela criança, né? Existem práticas desse tipo. Também comprovado que minimiza a dor, porque a criança vai tomar 2 picadas de uma vez, ela vai sentir uma só, como se fosse uma só, tá? A vacinação simultânea, é como se fosse um balé na sala de vacina, assim. É muito interessante, é muito legal também. Então, para tudo isso, você tem que ter uma comunicação efetiva, tanto com o paciente quanto com os profissionais. A administração segura e prescrição correta. Então, você vai ver lá qual é a vacina que a pessoa tem que tomar e vai fazer a administração segura. A gente, às vezes, tem acidente por pérfuro, né? Porque a criança se mexeu. Então, procedimento correto, tudo uma coisa vai ligando na outra, né? Fazer o procedimento correto. Então, eu vou passar o algodão, eu não uso álcool em sala de vacina, a não sei que tenha sujidade na pele, mas eu não uso álcool em sala de vacina, eu não uso luva na sala de vacina, a não ser que as mãos do profissional estejam com lesões. Caso contrário, a gente não usa. Então, eu tenho que fazer a higienização das mãos corretamente para não levar micro-organismo, né, para esse paciente. E o risco de queda em ambiente seguro, porque, como eu falei, principalmente os adolescentes, já aconteceu bastante. O adolescente desmaia na sala de vacina, né? Ele tem a síncope, que a gente chama, né, para falar assim mais profissionalmente falando, a síncope. Então, esse paciente pode desmaiar. Então, eu tenho que avaliar. Às vezes, a mãe já chega falando, né? Olha, ele desmaia, né? O meu filho desmaia, gente. Eu faço a vacina no meu filho deitado. Eu vou proporcionar um ambiente seguro para ele. E ele é grandão. Se ele me ver falando isso, ele me mata. Então, o paciente pode cair, né? Vou mandar a gravação para ele depois. Então, a gente tem que proporcionar um ambiente seguro para que isso não aconteça, porque se ele cai, eu posso ter um outro problema, eu posso ter uma emergência, né? Posso ter um trauma de crânio aí, e aí a coisa fica muito ruim. Então, eu coloquei essa frase aqui para a gente pensar que a promoção da saúde preventiva, então, quando eu previno, né, colabora para o bem-estar de toda a sociedade, porque a vacinação, ela não é uma coisa individual, né? A gente não pode pensar que ela é individual, ela é coletiva. Né? Ela é coletiva. Quando as pessoas se vacinam, elas protegem as pessoas que não podem se vacinar por uma contraindicação, por algum motivo que essa pessoa, uma condição que essa pessoa tenha, tá? Aqui as referências que eu usei. Obrigada. Era isso.
Não, eu não estou te vendo. Quando é agora? Estou te vendo e te ouvindo. Olá, olá. Vanessa, a gente queria agradecer muito, muito a sua presença, viu? Foi excelente a sua fala. Eu acho que são Obrigada. coisas que a gente vem discutindo com eles aqui desde o começo do ano, né? Mas é uma questão de que a gente nunca pode deixar passar, né? É uma coisa que entra na nossa rotina e tem que fazer parte da nossa rotina, né? Então, essa questão de Isso. supervisão na sala de vacina, acho que é uma coisa que a gente tem que fazer do nosso dia a dia, né? E Sim. alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu aproveitar esse momento. Bom, Boa a tarde. gente... Tudo Karina? bem? Tudo bem, Vanessa? Muito Oi, Laís, obrigada, viu? tudo? Obrigada, eu que agradeço. Obrigada aí pela explanação. É bom, né? Porque a gente escuta e isso é importante para nós, como enfermeiros, que reforça, né, aquilo que a gente tem como conteúdo, aquilo que a gente pensa. Então, eu agradeço aí as tuas colocações, foram de extrema valia. E a questão da segurança do paciente, né? Isso não é só moda, isso é algo fundamental. E às vezes a gente fica um pouco, eu como atenção básica, a gente tem um pouco de receio com esses termos, que acredita que é só hospitalar, né? Então, só hospitalar fala de segurança do paciente, não. Não, não, dá para adaptar para tudo. E precisa, temos que adaptar. Sim, perfeito. Então, assim, eu achei fantástico você ter tocado nessa questão. Muito obrigada, viu, Vanessa? Imagina, eu que agradeço. Alguma E é isso, pergunta? né? Eu e a Karina, a gente fala incansavelmente aqui com nossas equipes, nossos enfermeiros e equipe toda de sala de vacina, e é sempre bom ter uma fala diferente, né? Uma carinha nova e falando sempre a mesma linguagem que você falou. Todo mundo precisa alinhar, né? Na mesma linguagem. E acho que isso é importante. Independente da gente falar daqui de São Bernardo, você de Santos, seja lá de onde for, todo mundo tem que ter a mesma fala, né? Então, a sala de vacina, a odontologia, a recepção, todo mundo tem que ter a mesma forma de pensar e a mesma fala, né? E eu acho que é isso. A gente pode encerrar a nossa live por aqui hoje. Vanessa, a gente agradece mais uma vez a sua presença. Foi extremamente rica a sua fala aqui para a gente. Eu espero que você tenha gostado também de participar. Eu adorei, foi muito legal. É muito legal essa troca de experiências. É muito legal a gente falar das nossas experiências também, porque a gente tem as mesmas angústias às vezes, né? As mesmas angústias, mas a gente consegue se ajudar e trocar bastante com ideias aí de todos os lados, né? Sim, com certeza. Muito Obrigada, obrigada, viu, viu, Vanessa? gente? Pessoal, obrigada por quem participou aí. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, obrigada, Obrigada, Vanessa. Obrigada, tchau. Vanessa. Tchau, Tamires. Bom descanso para o pessoal.